Bom dia a todos. Hoje, em mais uma oportunidade, estarei aqui com vocês, falando da palavra do Senhor, falando dos assuntos da casa de Deus, da palavra de Deus principalmente. E agradeço a Deus, louvo a Deus, porque, primeiramente, como o pastor já falou, o Mateus, Mateus foi efetivado na empresa, e ele vai continuar conosco aqui na nossa igreja. Também o Alexandre, que passou por uma grande cirurgia, uma cirurgia muito grande, E Alexandre está aqui, recuperado, para a glória de Deus, está aqui presente com a gente também. Muito obrigado por você ter vindo hoje, Eu agradeço a Deus, na verdade, por ter te recuperado, por ter te trazido, Então, hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a ética da igreja, que tem tudo a ver com a ética cristã, praticamente a mesma coisa, Vamos lá, vamos começar aqui perguntando. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: se vocês tiverem alguma participação, seria importante vocês virem à frente. Aqueles que têm alguma dificuldade, não querem vir aqui falar no microfone, tem a irmã Edith ali também. Vocês podem, no caso, falar resumidamente, que eu transmito aqui, da frente. Mas o primeiro que vier aqui, puxa para cá, para mim, por favor, aqueles microfones. Tá bom? Eu creio que eles estejam funcionando, Tá certo? Um só, Qual que é o? O que tem o cabo. O outro está sem cabo, muito bem. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é ética? O que vocês acham que é ética? Ética é uma palavra, vocês sabem que a língua portuguesa ela vem do latim, vem do grego também. A língua portuguesa tem muitas palavras que vêm do grego e principalmente do latim, Mas se você for verificar, se falar, a língua portuguesa vem do latim, só que se você for verificar quanta coisa tem do grego na língua portuguesa, é incrível, é uma lista enorme. Tem muitos prefixos gregos nas palavras, Então, assim, nós temos muito de grego na nossa língua, por incrível que pareça. A palavra ética vem do grego ethos, E-T-H-O-S. Eu queria ter preparado alguma coisa visual ali, mas não houve condições, infelizmente. Então, vem do grego ethos, que significa modo de ser, conjuntos de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive. Ou seja, ethos é o modo de ser, tem a ver com o modo, significa o modo de ser, o caráter. Então, está ligada justamente ao caráter do ser humano. E esse conjunto de valores aí que nós temos vão orientar o nosso comportamento para que nós vivamos em sociedade. E isso vai garantir um bem-estar social. A ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social, Um comportamento ético. É um comportamento que está de acordo com as leis, de acordo com as regras no seu meio social. Ou na igreja também, Todo meio social, ele vai ter, a sociedade tem leis, tem regras que devem ser seguidas, para que haja o quê? Para que haja harmonia, para que haja paz nos relacionamentos, E a gente vê que, mesmo assim, o que acontece quando uma pessoa é um fora da lei? Ele acaba sendo, se ele for pego, Na verdade, muitos fora da lei não são pegos, mas se ele for pego, ele vai ter que cumprir uma pena, ele vai ter que pagar pelas coisas erradas que ele fez, que fugiram totalmente à ética, fugiram totalmente às leis, à moral, às coisas que ele precisava cumprir para poder viver bem em sociedade. Os romanos traduziram o ethos grego para o latim, a palavra mos, ou, no plural, mores, que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral. Portanto, a ética
tem a ver com o que é certo, com o que é correto, justo e bom no comportamento humano, na sociedade e também na igreja. As igrejas também, cada igreja ou cada denominação tem as suas normas, as suas leis e, claro, só tem sentido se forem baseadas na palavra de Deus. Então, essas normas, essas leis que nós encontramos na igreja, na casa de Deus, são a ética do reino de Deus, né, que devem ser praticadas. Vamos ver uns exemplos práticos de ética, porque só dando a definição assim, do que é ética, sem um exemplo prático, fica meio complicado. Vamos ver uns exemplos aqui na sociedade, de um modo geral. Por exemplo, devolver o troco dado a mais por engano. É ética, não é? É muito engraçado, eu tenho uma coisa para contar sobre isso, que uma vez eu fui na padaria, há muitos anos, eu tinha meus filhos pequenos, e faltaram na época, acho que 10 centavos. Aí eu falei, então não vou levar. Ele falou, não, leva, depois você me traz. Às vezes eu ia naquela padaria, né? Não era tão comum. Aí eu peguei um dia, falei, Senhor, passaram-se 2 semanas, eu já fiquei desesperada quando eu lembrei. Peguei os 10 centavos, 10, 20 centavos, fui lá na padaria. Oi, tudo bem? Eu vim aqui trazer o que eu fiquei devendo. Mas você ficou devendo? Falei, fiquei. Falei, mas você vem aqui para devolver só 10 centavos? A maioria das pessoas não faria isso. Eu falei, não, mas eu fiquei devendo, são só 10 centavos, mas não é meu, é seu. Né? Eu tenho que te devolver isso. Então, assim, ficava aquele incômodo dentro de mim. Nossa, eu tenho que passar lá, eu não tinha tempo, né? Eu estava numa correria, eu tenho que devolver esses 10 centavos. E eu ficava incomodada com aquilo, muito incomodada, né? E eu ainda falei para ele, se todo mundo que ficar devendo, ele falou, tem gente que fica devendo R$5, isso na época, né? Que seriam uns R$20 agora, eu imagino. Tem gente que fica devendo R$5 e não volta para pagar. Eu falei, mas não, pelo amor de Deus, ainda não voltar para pagar R$5, não dá, né? Então, aí, o que mais? Não descartar o lixo na rua, também é ética. A gente sabe que o meio ambiente ele tem que estar limpo. Tem uma coisa no meio ambiente que acho que eu já falei aqui, que eu não considero lixo, são as folhas secas, caídas. Eu acho a coisa mais linda, gente. Eu não sei se é porque uma vez eu fui num lugar assim, aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, que tinha como que uma floresta, tinha assim várias árvores, várias árvores. E essas árvores as folhas iam caindo e ficava aquele chão assim, cheio de folhas. Eu sei que existem os perigos aí de virem cobras, né, se esconderem no meio das folhas. E eram umas folhas avermelhadas, como aquelas florestas que tem nos Estados Unidos, com aquelas folhagens avermelhadas, alaranjadas. E mesmo na calçada, por que a gente varre? A gente varre não porque é lixo. Tem muita gente que varre porque diz que folha é lixo. A gente varre porque se elas vão indo para os bueiros, elas vão entupindo tudo, né? E aí já existe uma complicação por conta disso. Cooperação e atitudes que visam ajuda aos outros. Então, eu vejo que alguém ali está precisando muito de ajuda. Vamos supor, eu não tenho dinheiro. Aí eu penso assim, dinheiro eu não tenho para ajudar, mas eu posso ajudar em alguma coisa, talvez. Talvez alguma coisa que tenha lá na minha despensa, posso ajudar essa pessoa. Que aí ela já economiza, ela não tem o dinheiro, então não vai poder comprar o alimento. A gente pode se unir, fazer uma cesta básica, que isso é até uma cultura da nossa igreja, né? Vamos fazer uma cesta básica para ajudar essa pessoa. Então, se a gente não pode ajudar com dinheiro vivo, a gente vai ajudar com outras coisas. Olha, ela calça o meu número, eu estou com muito sapato ali acumulado, eu vou ver um sapato bom, vamos dividir, vamos dar um sapato, né? Vamos dar uma roupa, uma camiseta que eu não uso mais, enfim, você tem outras formas de ajudar que não seja só dispondo de dinheiro. Dividir conhecimentos que possam melhorar o desempenho das atividades de alguém. De repente, eu estou trabalhando, estou lá no escritório, tem alguém lá que precisa de ajuda. O Alexandre vê muito isso, né? Soube que o Alexandre, que é da área de engenharia, ele é muito requisitado, né? Você pode me ajudar aqui, Alexandre? Esse negócio aqui está meio complicado. O Alexandre vai lá, ajuda e a pessoa consegue desenrolar o que tem que fazer, né? E isso é importante, você dividir o conhecimento
E não reter só para si. Para quê? Para você ajudar o outro a se desempenhar bem também no seu trabalho, né? Respeito à hierarquia dentro do ambiente de trabalho ou dentro da igreja. Precisa haver um respeito à hierarquia. Não é? Quando você entra numa empresa, você veste a camisa, não veste? Aqui é o meu ganha-pão, vou trabalhar, vou dar o melhor de mim. Na igreja é a mesma coisa. Eu também tenho que obedecer uma hierarquia. Eu vou trabalhar aqui na obra do Senhor, vou dar o melhor de mim. Né? Então, isso daí é muito importante. Pode falar, Alexandre. Eu ia falar disso. Quer falar aqui na frente? Fica melhor. Graça e paz. Amém. Eu, há mais de 20 anos, na época que eu fiz faculdade, eu sempre dei aula particular, isso há muito tempo, mesmo, e nunca cobrei nada para fazer isso, mesmo antes de ser evangélico. É um dom que Deus me deu e eu quis sempre repassar. E eu me lembro que eu ensinei uma colega minha da faculdade, dei aula para ela, e ela perguntou para mim quanto que ia ficar para eu ensinar ela. Eu falei, nada. Como sempre fiz com todos. E, recentemente, o mundo é redondo e dá voltas, né? Eu encontrei com ela lá no meu trabalho. Isso estou falando de mais de 20 anos, 20 e poucos anos aí. E aí ela olhou para mim e lembrou de mim, me cumprimentou. E a primeira coisa que ela lembrou foi: você me ensinou na época, quando eu estava com dificuldade na escola, e você não cobrou nada de mim. Então, é isso que eu acho que falta nas pessoas. A gente fazer as coisas, mas sem pensar em algo em troca. Porque hoje tudo é movido a dinheiro, entendeu? E não é assim que funcionam as coisas. Eu acho que você tem que fazer o bem, indiferente do que você vai receber em troca. Entendeu? Você não tem que pensar nisso, tem que pensar em fazer o bem, não pensar no seu próprio umbigo, né? Eu acho que é isso que falta nas pessoas de hoje. E tem a ver com compaixão, tem a ver com se pôr no lugar do próximo. E eu, que estou lá no meu trabalho, como a Paula mesmo disse, sempre procurei dividir, multiplicar, aliás, os conhecimentos. Gosto de aprender e gosto de ensinar. E sempre estou disposto a dialogar e sempre tentar resolver as coisas, não empurrar as coisas para frente sem resolver, tentar resolver, né? E tentar ensinar as pessoas, né? Os mais velhos podem fazer isso com os mais novos. E a gente aprende também com os mais novos, né? Também aprendo, todo dia a gente está aprendendo algo, entendeu? Até com as minhas filhas eu aprendo com elas, entendeu? E vejo a sabedoria delas, que elas adquiriram aqui na igreja, aqui ouvindo a palavra de Deus. Até com a pequenininha eu aprendo, todos os dias. Mas Isso é bênção, né? É poder exercer a ética cristã, isso é maravilhoso, né? Imaginem eu que estava como professora, hoje em dia estou aposentada, né? Mas, assim, o que eu mais amo fazer é ensinar mesmo, né? Eu gosto muito disso, gosto muito de ensinar. E uma época me chamaram, umas mães começaram a me ligar lá em casa, lá em Jaguariúna, pedindo para eu dar aula de matemática. Eu sou professora de português. E eu fui descobrir que gostava de matemática, não na escola, mas quando eu tive que ajudar meus filhos, né? E aí eu fui descobrir que gostava de matemática. O que aconteceu? Eu preciso muito de ajuda, preciso que você dê aula de matemática para os meus filhos, crianças de escola particular. Eu falei, olha, eu sou professora de português. Por favor, eu não encontro, eu não consigo. Aí eu falei assim, então vamos tentar, né? E aí eu fui tentar dar essa aula de matemática. Hoje eu não tô, as minhas cordas vocais não estão me ajudando muito hoje, né?
As minhas cordas vocais hoje não estão tendo nem um pouco de ética comigo, né? Não estão me ajudando muito. Então, eu peguei e aceitei o desafio. Aí, esses alunos estavam tirando 2,5, 2 em prova de matemática. Aí, eu, como professora de português, cheguei lá e falei assim, vamos ver. Está tendo dúvida em quê? Isso aqui? Tá. Então, eu quero ver aqui a matéria. Aí, eu estudei com eles a matéria, li o texto, interpretei o texto. Falei, é isso aqui que você tem que fazer. Aí, fui fazendo lá tudo que a matéria explicava na interpretação do texto, né? Interpretei o texto, interpretei os problemas, e fui fazendo as contas e ajudando e montando lá as equações, e aí eles conseguiram tirar 7, 7,5 na próxima prova. Melhorou bastante, né? Em 5 pontos eles melhoraram a nota. Eu falei assim, puxa, eu tive que me desdobrar, porque não é a minha área. Como também já tive que ajudar meus alunos de literatura, porque ia ter uma prova de matemática, e eu falei, olha, eu não posso, gente, é antiético eu me meter na matéria da outra professora. Não, professor, só estuda com a gente, não precisa dar aula de matemática aqui, só estuda com a gente. Tá bom, então vamos estudar isso aqui. Aí eu falei, eu vou dar uma aula aqui, da minha aula, para nós estudarmos juntos. Aí, não dei aula de matemática para eles, vamos estudar juntos, vamos tentar entender isso aqui. Aí, fui trabalhando com eles ali, eles conseguiram tirar nota boa na prova, a sala toda, a maioria tirou nota boa na prova. Então, eu fiquei muito feliz por poder ajudar com o meu conhecimento de interpretação de texto, né? Para poder ajudar a interpretar a matéria, para eles conseguirem chegar lá no resultado que eles precisavam na matemática. Então, a gente tem que estar sempre disposto, né? Ainda mais nós, cristãos. Paula fez uma citação aos 10 centavos, que teve que devolver, foi lá e devolveu, mas o caminho ético precisa ser, é um caminho que nós, brasileiros, temos que trilhar, porque a essência da visão que as pessoas têm de nós é que nós somos malandros. Se nós temos uma chance de passar a perna em outro, até o Zé Carioca, que é o personagem brasileiro da Bíblia, Zé Carioca, era um malandro que sempre se dava mal. E... Da Bíblia? Como assim? Não. Você falou personagem da Bíblia? Não, personagem da Disney. Ah, entendi. Da Disney. Aí, o que acontece? Você vê que isso é tão básico, a gente ser honesto e ter a ética, uma atitude de coerência com o certo, que quando alguém acha uma carteira cheia de dinheiro, ou uma bolsa sendo de dinheiro, e ainda é pobre, vira notícia de jornal como um milagre de Jesus. O sujeito não é dele, ele não fez mais do que a obrigação. Mas tem o ditado antiético, achado não é roubado. Né? E teve... Ainda quando era criança, eu falava, achado não é roubado, na porta do mercado. Mas aí o que acontece? No futebol também, a gente sabe que a Dinamarca é um país que tem os valores éticos bem fundamentados. E lá, aí teve um jogo de futebol entre 2 times, era uma final, e o juiz marcou errado. Acho que era a Copa do Mundo. O juiz marcou errado um pênalti a favor da Dinamarca, mas estava errado. Olha a aula de ética. O jogador que foi bater o pênalti chutou propositalmente para fora. Mas por que você fez isso? Porque um erro não justifica o outro. O juiz marcou errado, a minha ética me fez jogar para fora, porque eu não quero ganhar em cima de um erro. Então, isso, chamaram o cara de louco, virou notícia de jornal. Mas, quer saber? Esse era o diferencial de Jesus. Como ele vivia aquilo que ele pregava, as multidões ficavam maravilhadas, porque é isso que dá autoridade. Né? Ele pregava com autoridade e não como os escribas e fariseus, que eram antiéticos.
Bom, só para terminar esses exemplos aqui, educação e respeito com o próximo, a gente fala que a educação vem de berço, né? Respeito às regras e normas da sociedade, da igreja, como já citei ali em cima, pagar dívidas corretamente, não é? E muitas vezes, a pior coisa que existe é você ouvir essa a citação. Aquele ali é um crente caloteiro. Gente, isso, nossa, mas isso é tão depressivo e depreciativo. Você dizer ali que fulano é crente caloteiro, isso não tem palavras, né? É uma falta de testemunho, ou seja, é um testemunho, mas é um testemunho péssimo, né? Um testemunho negativo, é horrível. A pessoa dizer, sou de Deus e sou caloteiro. Né? Sou de Deus, mas eu estou sendo caloteiro. Né? Então, nós temos que honrar com os nossos compromissos. Isso também está na palavra, e depois a gente vai ver lá nas aulas de finanças bíblicas, espero que eu consiga chegar nelas. Né? Vamos ler aqui o texto básico da palavra, que está em Lucas 10, de 25 a 37. É um texto assim que até a criançada conhece. É um texto muito conhecido. Lucas 10, de 25 a 37, o bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Talvez ele tenha se lembrado ali de alguma pisada na bola bem feia que ele fez com alguém, né? Ah, mas quem é o meu próximo? Espera aí que eu me perdi, achei. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, quer dizer, até as roupas dele foram roubadas, né? Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus respondeu, qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. E olha, ele era intérprete da lei, esse homem aqui que veio, né, questionar Jesus, ele era intérprete da lei. E nós vemos aqui, não vamos falar sobre o texto, pregar sobre o texto, que não é o caso agora. Nós recordamos aqui, porque esse texto é muito conhecido, de um mau exemplo muito grande aqui, que todos esses que passaram por ele ali, antes do bom samaritano, eles eram homens religiosos. Eram homens religiosos, e o que eles fizeram? Fizeram alguma coisa por ele? Cadê a ética cristã aí? Cadê a ética religiosa? Né? Não fizeram nada por ele. Simplesmente ignoraram. Se você vê uma pessoa caída num lugar ermo, num lugar deserto, você vai correndo para ver, nossa, será que ainda está vivo? Será que ainda está vivo? Deixa eu encontrar um sinal aqui para chamar uma ambulância, né? É uma coisa assim, meio que hoje em dia, a maioria das pessoas tem essa reação de correr, querer ajudar. Olha, sinceramente, tem que ser muito ruim para passar de largo e não querer fazer nada por alguém que está precisando nesse momento, né? Só um minutinho. E aí, quem foi o samaritano? Estou falando bom samaritano. O samaritano, ele era
os samaritanos, eles eram, na verdade, pessoas que nasciam de um relacionamento entre judeus e não judeus. Então, eles eram meio que assim, deixados de lado, discriminados, né? Discriminados pela sociedade. E eles eram muito discriminados, severamente discriminados. E foi justamente esse, discriminado pela sociedade, e muito provavelmente discriminado pelos fariseus, escribas e fariseus, que foi lá e quem se compadeceu e verdadeiramente ajudou. Vai falar alguma coisa? Rapidinho, tá? Senão não vai dar tempo. Tá. É que eu tenho tanta coisa aqui que eu vou ter que ir meio correndo. Muita gente, a partir dessa parábola, não pode nem ouvir falar na palavra igreja, na palavra pastor, na palavra padre. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu acredito que Deus tenha senso de humor. Então, quando fala parábola do bom samaritano, para os judeus não existia samaritano bom. Houve uma briga no passado onde os samaritanos foram contra os irmãos, os irmãos judeus. E os judeus também tinham esse objetivo da raça pura, né? Hitler fez a mesma coisa. Toda vez que a gente fica com essa história de raça pura, dá confusão terrível. Então, não havia samaritano bom. E Jesus, que mexia na ferida para tratar, ele falou, parábola do bom samaritano. Aí os caras já torceram o nariz. Depois, nós vemos que a ética, a bondade, o equilíbrio entre o discurso e a atitude não tem nada a ver com título. Você vê que o homem de Deus, o sacerdote, viu a pessoa caída, mas não teve sensibilidade. O que se espera de um homem de Deus? Uma atitude como a de Deus, de exercício da misericórdia. Passou direto. Depois o homem da lei, né, que se metia a juiz religioso. O que mais escandaliza é a incoerência da atitude de alguns juízes do nosso tempo, cuja premissa é serem homens corretos, homens exemplo para a sociedade, exemplos para a sociedade. E nós vemos que também passou direto. Mas o samaritano, que é tudo de ruim na cabeça deles, tudo que é desprezível na sociedade, é o pobre que devolveu a mala cheia de dinheiro, esse aí vira notícia. Não só socorreu a pessoa, teve uma atitude coerente com o amor de Deus, como ele tinha crédito. Porque, olha, se ficar alguma coisa aí, depois eu pago. Ninguém hesitou. Porque, para a gente pregar a palavra, a nossa palavra que sai da nossa boca tem que valer alguma coisa. E é isso que se perdeu com o tempo. Nós precisamos voltar às origens, que quando você falava crente, o cara entregava, sabia que você é um homem honesto. Hoje, está lá a placa, fiado só amanhã. Fiado só amanhã. Então, temos que ter muito cuidado com essa ética que se espera de nós. O reino de Deus é um reino ético, em que há coerência entre o discurso e a vida. Isso precisa ser resgatado nas igrejas, não é? Em todos os sentidos. Obrigada pela colaboração. Então, na aula anterior, nós falamos sobre um crescimento numérico significativo das igrejas, né? Aproximadamente na década de 90. Também nós comentamos que isso alegrou, claro que alegra, né? Você vê a igreja crescendo, a igreja lotando, a igreja enchendo de pessoas, você vai ficar muito feliz. Olha só que bênção. Essas pessoas aqui todas vieram ouvir a palavra, vieram louvar, vieram adorar a Deus, né? Mas começou-se a perceber, isso eu falei na aula anterior, que esse crescimento agregou todo tipo de pessoas e de crenças que nem sempre se enquadravam num padrão evangélico.
Então, muita coisa, muita novidade começou a adentrar as portas da igreja, adentrar a igreja. Muitas novidades começaram a aparecer e não eram novidades da palavra de Deus, eram novidades do mundo aí fora, né? Então, as igrejas somavam um grande número de membros, talvez passando por um inchaço. Muitas vezes, um grande número de membros não é sinônimo de espiritualidade, de uma grande espiritualidade, né? E aí, percebeu-se muita falta de qualidade, ou seja, o que eu acabei de dizer, não havia um crescimento espiritual. Antigamente no Brasil, que eu digo muito antigamente, né, ser evangélico era sinônimo de ser honesto. Os cristãos eram vistos como exemplo de integridade. Aquele lá é cristão, olha, é um homem íntegro. Eram vistos como pessoas íntegras. Lamentavelmente, de algumas décadas para cá, deixou de ser assim, não totalmente, né? Porque nós vemos que ainda, graças a Deus, ainda existem cristãos que dão ouvidos à palavra de Deus, que são obedientes a ela e que são pessoas íntegras, que são pessoas que dão um bom testemunho. Mas uma grande maioria, né, não tem essa integridade. Por isso, o que acontece? São inúmeros os escândalos sexuais, financeiros e políticos envolvendo pastores, líderes e membros de igrejas evangélicas, né? Exemplos. Vou dar um exemplo para vocês. Conforme pesquisas no meio cristão mesmo, mais de 80% dos cristãos não cumprem com seus compromissos financeiros e estão totalmente endividados. Gente, é uma porcentagem muito grande, vocês não acham? Mais de 80% dos cristãos endividados. Isso daí é uma pesquisa que foi feita pelo Ministério Cristão Rico. E tem gente que fala assim, cristão rico, esse nome é meio estranho, dá a impressão que a pessoa está buscando a Deus, é um cristão para buscar riqueza, mas é rico no sentido de ter a maior riqueza, que é Jesus Cristo e a palavra de Deus. Então, esse ministério... foi nesse ministério que eu estudei, fiz o curso de finanças bíblicas, e eles levantaram, se não me engano, 88%, hein? 88% dos cristãos estão endividados, né? E isso daí é uma falta de testemunho muito grande, porque viver com as finanças controladas é também um mandamento bíblico. Está lá na palavra de Deus, é algo que Deus ensinou também. Né? Por isso que a pessoa, mas eu não sei, eu não sou abençoado, eu vivo duro, eu vivo apertado, meu salário não dá para nada. Vai na palavra verificar se você não está fazendo alguma coisa errada. Né? Vai verificar. O senhor queria falar? Isso. Então, o seu Adier está falando, na palavra está escrito que a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. O amor é uma dívida que a gente sempre tem, né? Temos sempre que espalhar amor por aí, para com o nosso próximo. Mas, assim, não devemos dever nada a ninguém. É claro que tem momentos na vida em que você precisa fazer um empreendimento maior, e, às vezes, você precisa conseguir um dinheiro no banco emprestado, mas é um dinheiro que você vai conseguir para dar uma alavancada nas coisas que você quer fazer. Não é um dinheiro que você vai pegar com o banco emprestado para você pagar um caminhão de dívidas que você tem. E por que você tem essas dívidas? Né? Isso daí é para aula de finanças, tá? Por quê? Será que você perdeu o controle? Né? Será que você não dividiu, não fez o seu orçamento corretamente? Não dividiu corretamente aquilo que Deus tem te dado como ganho do seu trabalho? Então, assim, né, será que você não levou em conta a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, para saber controlar as suas finanças? Bom, a gente vai ver isso mais para frente, né? Então, isso é muito complicado, né? Olha, casos de cristãos endividados, casos de adultério.
Já vi casos de adultério em igrejas por onde nós dois passamos, né? Ultimamente, algumas denominações, e não poucas, deixaram o partidarismo político entrar nos templos, na vida da igreja. Gente, cá entre nós, isso acabou dividindo igrejas, separando irmãos em Cristo, que deixaram de congregar, porque o seu partido é diferente de alguns outros irmãos da igreja. Gente, que coisa absurda, né? Cadê o amor ao próximo aí? Cada um tem direito de escolher o partido que mais lhe convenceu, de que ele analisou aquele partido, a partido político, eu estou dizendo, né? Ele analisou aquele partido e ele tem o direito de fazer a sua escolha. Se ele escolher um partido errado, Deus com o tempo vai mostrar. Sabe, irmãos, é uma coisa assim que a gente não tem que colocar isso na balança, assim, dentro da igreja, ficar analisando partido político dentro da igreja. Pelo amor de Deus, isso não pode ser feito. De forma alguma. Fala, irmã. Você queria falar? Ah, Edith? Você queria falar? Alexandre? Eu parei de ver política. Uhum. Eu escolho ver as notícias, mas política não estou vendo mais. Estou muito decepcionado com o que eu vejo por aí. Isso já vem vindo há um bom tempo de governos anteriores. Então, Uhum. parei de ver política, procuro me concentrar no meu poder. Me interesso muito pela política do nosso Estado. Acredito que o governador está desempenhando um bom papel. Uhum. Não sei nem qual é o partido dele, mas acredito que esteja fazendo o correto. Pelo menos em relação ao que eu já vi. Agora, em relação à esfera federal, eu parei de ver, assim, dá nojo ver e me sinto melhor assim. Até quando alguém vai conversar de política, vamos mudar de assunto, porque ele já está assim, saturado, né? Sim. Existem outras coisas boas que a gente pode ver, assistir, procurar compartilhar, conversar, mas política está difícil de acompanhar. Sim. E nós não podemos deixar que essas coisas nos dividam, como corpo de Cristo, como membros da igreja de Cristo. Muito pelo contrário, o que nós temos que fazer? Orar pelos que nos governam. Orar, porque, como já falamos outro dia aqui, toda autoridade foi instituída por Deus. Ah, Senhor, mas eu não estou gostando do governo X, do governo Y, que seja. Espera lá. Quem que instituiu? Foi Deus. Porque Deus tem os seus propósitos em instituir governos, justos ou injustos, Deus tem o seu propósito. Deus tem o propósito, e quem somos nós, né, para questionar os propósitos de Deus? Então, nós temos que orar pelas autoridades, pedir a Deus que ilumine a mente. Eu costumo pedir a Deus assim, Senhor, mesmo que essas autoridades que estejam à frente, elas não sejam tementes a Ti, mas o Senhor é Deus. O Senhor tem o poder para mudar a mente dessas pessoas e fazer com que eles cumpram aquilo que Tu queres, né? Não é verdade? E, olha, se houve separações por causa de política, até nas famílias, infelizmente, gente, infelizmente, com muito pesar que a gente afirma isso, sabemos que houve separações até entre membros de famílias, muito mais dentro da igreja, né? E isso tudo é muito lamentável. O autor da lição, que é o reverendo Carlos Ribeiro Caldas Filho, que não é, ele é de outra denominação, eu não sei agora, não me recordo agora, ele não é da IPI, ele declara o seguinte: uma das principais razões para o crescimento em número, marcado por declínio em qualidade, é a ausência de um discipulado sério e radical que inclua a importância da ética na vida cristã. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Por que muitas vezes as igrejas crescem muito em número, ficam inchadas, mas não crescem aqui no conhecimento, na qualidade, na espiritualidade, na ética? Porque precisa haver o ensino na igreja. É importante ensinar a ética da vida cristã para as pessoas. Então, assim, a igreja vai recebendo pessoas, se for o caso. Uma igreja que vai crescendo, vai lotando, ela tem que ter também
um conteúdo significativo da palavra de Deus para ensinar essas pessoas. Tem que ter um discipulado, né? Vamos sonhar, né? Que num culto aqui, promovido pela juventude, vamos imaginar isso aí. Um culto promovido pela juventude, e a nossa igreja não tem esse hábito de fazer apelo, mas, de repente, a pessoa que foi chamada para pregar sente no coração, o Espírito Santo toca essa pessoa para fazer um apelo. E aí vem uns 10 jovens aqui à frente. E esses jovens querem continuar aqui, ouvindo a palavra, frequentando a igreja. O que a igreja tem que fazer? A liderança da igreja tem que fazer? Colocar esses 10 jovens num discipulado, num aprendizado da palavra. Senão eles vão ficar aqui meio perdidos, sem entender bem, sem saber bem o que eles estão ouvindo. Então, há necessidade, por isso a importância do ensino dentro da igreja. A questão ética é tão importante se a gente pensar em nível da nossa pátria, que é conhecida como o país da impunidade, o país da falta de ética. Então, nós, os evangélicos, nós crescemos. Eu não sei até que patamar da população, se é 50%, eu sei que cresceu bastante. A gente tem que pensar, tá, crescemos, mas o que isso tem refletido no nosso país? Porque os escândalos se multiplicam dentro de muitas igrejas, inclusive. Então, espera aí, tem que ter ética na igreja. Tem questões éticas pequenas. Você quer ver uma que é muito comum, e nossa igreja é vítima disso? A pesca em aquário. Sabe o que é pescar em aquário? Ao invés de você evangelizar as pessoas e receber por transferência, não. Você vai lá, rouba membros de outras igrejas. Vem para cá, aqui é mais legal. Isso é crime. Uma observação, você vai no aquário do vizinho, né? Eu gostei Isso desse é peixinho aqui, posso levar para mim? Vou levar para mim. Gostei, é roubar, né? Em outros termos, seria roubar ou furtar, e às vezes eu confundo um pouco o sentido da palavra. Tem outras coisas também. Eles pescam membros antiéticos também, que são infiéis, que traem o seu compromisso com a sua igreja, e alguns até líderes, né? Vão embora sem dizer adeus, começam traindo a sua igreja, indo a outros lugares no dia que deviam estar aqui, honrando eticamente o compromisso que assumiram diante de Deus e diante dos homens. Essa questão ética está presente no discurso de Jesus com a mulher adúltera. Cadê teus acusadores? Não estão mais aqui? Não, eu também não te condeno. Vai e não peques, mas muda de vida. Na promessa de Deus de sarar a enfermidade da nação, ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter do seu mau caminho, tiver uma atitude de coerência com os valores do reino de Deus, eu sararei a vossa terra. É uma condição. E, mais recentemente, na história, nós temos o exemplo da Coreia do Sul, que é onde está a maior igreja evangélica do mundo, né? Historicamente, a Coreia era um país pobre, dominado pela corrupção. Era só miséria. A igreja crescente lá começou a orar e se posicionar. E Deus cumpriu a sua palavra na história. Por quê? A Coreia é hoje o que se chama dos tigres da Ásia, né? É uma referência em tecnologia, em estudo e em nível de oração na igreja, né? Até por eles serem orientais, eles têm mais facilidade de meditar. Mas Deus mudou a história daquele país a partir da ética, a partir da ética do reino de Deus.
quando aquele povo se converteu, grande parte do povo se converteu, e quando Deus curou aquela terra, ela passou a prosperar. E hoje é uma referência em muita coisa para nós. Você citou aí o crescimento da igreja. Nas minhas anotações aqui do domingo passado, né? A pesquisa de 2020 mostra que o Brasil havia caído para o 4º lugar no mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Nigéria, né? Em 2022, a última estatística que eu tenho aqui, que o Brasil voltou para o 2º lugar, e o 1º lugar os Estados Unidos. Os Estados Unidos com 230 milhões de cristãos, o Brasil com 180 milhões de cristãos. E o México em 3º lugar com 107 milhões de cristãos, e a Nigéria com 74 a 107 milhões de cristãos. Eles não tiveram aqui uma pesquisa muito conclusiva, né? E aí, deixa eu me localizar aqui no que eu estava falando. Como acontece na nossa igreja hoje, né? Como eu já citei anteriormente, ética tem a ver com o que é certo, correto, justo e bom. A ética, e para a gente pensar como acontece na nossa igreja hoje, é uma pergunta que eu fiz só para vocês pensarem, né? Será que acontece assim? Uma pessoa nova na igreja passa por um discipulado? Aqui na escola bíblica nós teríamos, que no momento nós não está funcionando a classe de discipulado com o pastor. E nessa classe, toda pessoa que é nova na igreja, como o Bruno, tinha aquele moço que estava vindo também, o Maurício, eles estavam nessa classe de discipulado. Quem mais estava nessa classe? Antes do Bruno... 2 mulheres. Sim, 2 mulheres também, que não estão mais aqui na nossa igreja. Essas pessoas que não estão mais aqui, deixa eu dizer para vocês, não estão mais porque vieram num culto à noite e, por exemplo, esse moço que eu citei, né, ele veio num culto à noite com a mãe dele e ele achou uma prática estranha, por exemplo, a prática que a nossa igreja tem de dar a ceia a crianças. E também, por isso, eles haviam se mudado para uma outra cidade e aí eles já não vieram mais, né? Já dificultou eles virem aqui também na nossa igreja. Mas é importante, por que é importante essa classe de discipulado na escola bíblica? Não está tendo no momento porque não tem pessoas novas para discipular, para aprender, inclusive, as regras da igreja, né? O funcionamento da IPI do Brasil. Então, esse negócio de vir na igreja, começar, sair, ir para outra, toda igreja você vai encontrar alguma coisa, entendeu? Toda igreja. Não tem... já é a denominações dos homens essa separação de igrejas. Que Deus, no começo, que a igreja era invisível. Então, houve a denominação, separações, e tem problemas também de doutrinas, tem outras coisas a mais. Mas sair dessa igreja em outra, encontrar um defeito, sair mal falando daqui, ir para outra, vai encontrar defeito também na outra. E não vai estar contente, vai estar Isso é verdade. Em toda igreja, assim, toda denominação em que você for, vai ter defeitos. Por quê? Embora baseadas na palavra, não tem jeito. Nós somos seres humanos e sempre vai ter alguma coisa assim, né, que um ou outro não concordam, que acham que está errado. Se bem que as igrejas, quando fazem suas normas, essas normas têm que estar fundamentadas na palavra, né, na palavra. Só que aí também existem muitas interpretações, a palavra de Deus nos dá esse leque de interpretações. As pessoas oram, a liderança ora e pede a Deus para fundamentar aquelas normas, aquelas leis na palavra. Só que muitas vezes o ser humano pode também se equivocar e fazer alguma interpretação que não esteja muito de acordo, né, de alguma regra da igreja, que não esteja muito, que ele tenha interpretado erroneamente, de acordo com a palavra. Isso pode acontecer. Por isso que as religiões, no caso, as denominações, elas podem não ser perfeitas, porque são formadas por seres humanos, né, que têm procurado a santificação e a perfeição em Deus. A ética é uma ilustre desconhecida da grande maioria dos evangélicos brasileiros, infelizmente.
Quando os cristãos não têm ética, pode acontecer um desastre semelhante ao de Ruanda, que eu vou falar para vocês agora. Ruanda, uma nação conhecida como Pérola da África. O que aconteceu lá? Na década de 30, houve um avivamento espiritual tão grande, com milhares, não foram centenas nem dezenas, foram milhares de conversões. Então, poderia-se afirmar que quase toda a população do país de Ruanda passou a ser cristã, evangélica ou católica carismática. De 1990, isso foi em 1930, a partir de 1930, esse avivamento. De 1990 a 1994, aconteceu uma guerra civil em Ruanda, que provocou 1 milhão de mortes. 1 milhão de mortes. Houve um grande massacre da tribo dos Tutsis, praticado pelos Hutus, devido a discriminações entre si. E desde quando vinham essas discriminações? Desde o século XVIII. Porque uma dessas tribos se julgava superior à outra. E eles tinham também diferenças físicas, né? Vamos dizer assim, que uns eram considerados mais bonitos, com o narizinho mais afinado, né? Mais altos, mais magros, né? Com um corpo bonito e tudo mais, e os outros eram considerados assim, um pouco diferentes, com uma fisionomia mais rústica, do que, se não me engano, os Tutsis, que eram mais assim, né? Eles existem até hoje. Tem uma aparência assim mais delicada, né? Um narizinho mais afilado, bonitinho, são mais altos, mais esbeltos. E os Hutus dizem que eles têm uma característica assim no físico, eles são mais rústicos assim no seu modo físico, né? Eles não têm assim tanto assim uma beleza. E aí o que acontece? Não só por isso, mas porque na época, quando foi instituído o reino, lá naquela época, no século XVIII, uns começaram a se sobressair em relação aos outros. E aí isso foi gerando um ciúmes, foi gerando uma discórdia, uma discriminação, né? E o que aconteceu? O tempo foi passando do século XVIII até 1930, século XIX, muita água rolou debaixo da ponte, né? E aí, quando veio esse avivamento, e houve milhares de conversões. O que aconteceu? Nesse massacre aí, houve, na verdade, um massacre. Em 2016, que eles prenderam 2 autoridades que estavam envolvidas nesse massacre, que deram a ordem para executar o massacre. Foi uma tribo massacrando a outra. Uma tribo massacrando a outra e matou 1 milhão de pessoas. Né? E o que se pode afirmar sobre isso? Na verdade, em geral, eram cristãos matando cristãos. Porque a maioria ali eram cristãos. Cristãos matando cristãos. Então, uma das razões, ou a principal, é exatamente a falta de ética em sua vivência cristã. Pois não aprenderam uma ética de amor ao próximo. Mesmo que este pertença a uma outra tribo, não importa. O próximo é o próximo. Ele pode estar lá na França, na Alemanha, no Japão, na Coreia, no continente africano. É o próximo, é o ser humano, é meu próximo. Então, eles deixaram com que toda essa rixa, toda essa diferença entre eles, todos esses ciúmes, né? Eles deixaram com que o pecado tomasse conta de si e os levasse a um massacre. Vamos ver agora aqui o que acontece. A base teológica da ética cristã. Eu estou achando que essa lição não vai ser possível terminar hoje, não, viu? Não vai ser possível. É uma lição bem extensa, porque eu gosto de pesquisar, assim, de preparar bem, cada parte dela é bem extensa. Vamos ver sobre a base teológica da ética cristã. Em primeiro lugar, ela é diferente da ética filosófica, lá dos filósofos da antiguidade que criaram a filosofia, né? Sócrates, Aristóteles, tem um outro lá que eu não lembro o nome dele agora.
Por quê? A ética cristã, ela tem uma base que a distingue da base da filosofia, que é a teologia. Então, teologia e filosofia são coisas distintas, né? Sobre a base teológica da ética cristã, nós podemos afirmar, vamos fazer algumas afirmações aqui. Em primeiro lugar, a ética cristã é centralizada em Deus. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o fato inicial e central da Bíblia é o próprio Deus. Como que começa lá no Gênesis? Né? Deus criando tudo. Primeiro, haja luz e houve luz. Né? Primeiro ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o tema central da Bíblia é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Né? E a Bíblia começa e tem como tema central o próprio Deus. Então, não é sem razão que a primeira frase dos 10 mandamentos seja a seguinte, em Êxodo 20, versículo 1 e 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus. É Deus se apresentando para o povo de Israel. Então, o que acontece aqui? A ética é centralizada em Deus. A ética cristã. A ética também é imperativa. Muitos defendem uma ética sem mandamentos. Como que pode ser ética sem mandamentos? Sem preocupação com o que é certo ou errado. E isso, para mim, não é ética nem filosófica e muito menos teológica. Não é ética. Nem filosófica e nem cristã. Quem pensa assim, tem o compromisso apenas consigo próprio, né? Com o seu próprio prazer. Vou viver aqui a minha vidinha, né? Vou viver a minha ética. O que importa é que para mim é certo. Então, tem muita gente que é assim. Eu vou fazer o que para mim é certo. Que eu julgo certo. Eu tenho a minha ética de vida. Eu já vi pessoas falando assim, eu tenho a minha própria ética de vida. Isso aí não é ética. Não é ética. Então, o nome dessa postura é hedonismo, com H. Hedonismo. O que é hedonismo? É a preocupação individualista apenas com o prazer. Com satisfazer as suas próprias... seus próprios prazeres, seus próprios gostos e necessidades. É pensar em si mesmo. Isso é hedonismo, né? Satisfazer a si próprio. A ética bíblica contrasta com a ética hedonista, claro. Para a ética bíblica, a preocupação primeira é qual é a primeira preocupação na ética bíblica? Qual é? Sim, amar a Deus também, mas a primeira preocupação é a justiça. Justiça. Nesse caso de Ruanda, que eu citei aqui para vocês, houve justiça? Não, houve muita injustiça, isso sim, muita injustiça. Então, a ética bíblica, por que ela se contrasta com essa ética hedonista aí, do cada um olhar para si próprio? Né? Porque ela se preocupa, em primeiro lugar, com a justiça. E por isso a ética bíblica é imperativa e não apenas sugestiva. A Bíblia não está sugerindo, faça assim, faça assado. A Bíblia não está escrito lá na palavra, olha, eu tenho uma sugestão muito boa para vocês. A Bíblia não tem sugestões, a Bíblia tem mandamentos. Por isso ela é imperativa, a palavra de Deus é imperativa. Né? Em outras palavras, Deus manda e não pede, Ele manda. Deus manda e suas palavras são mandamentos. Não são sugestões ou apenas conselhos. Porque conselho, né? Tem gente que não se usa muito aquela expressão popular, né? Se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Isso daí é a expressão popular de quem pensa só no dinheiro também, né? Mas os conselhos de Deus são maravilhosos, né? Os conselhos de Deus são imperativos, inclusive. Olha, a ética também voltada para pessoas. A ética da Bíblia. Nas últimas décadas, com o predomínio da filosofia econômica e do neoliberalismo, as pessoas se preocupam demasiadamente com a posse, a aquisição e o consumo de bens materiais. Né? Essa é a ética onde predomina a filosofia do neoliberalismo. Já vou explicar para vocês.
Quem pode consumir desfruta de respeito da sociedade. Aquela coisa de que a gente vai ver em finanças também, né? Uma coisa que empaca a vida financeira de muita gente é você consumir, consumir, consumir e consumir para impressionar os outros. Para, esse aqui, né? Deve se sentar com os reis da terra. Só um minutinho, Márcio, faz um favor para mim, distribui aquelas pastas de baixo. Você precisa fazer a chamada daquelas duas ali de cima, tá bom? Sim, sim, tudo é para mostrar o to show do inglês, o verbo mostrar, né? Tudo é para mostrar. Gente, para que mostrar? Eu já sou mais urso de caverna, porque eu prefiro estar lá no meu contextinho, lá, claro, eu não vou sair na rua, eu não gosto de sair para ir no mercado com a roupa furada, que é essas roupas que você põe em casa para fazer faxina, a roupa furada, manchada. Eu não tenho assim muita roupa furada, manchada, que eu sou até um tanto cuidadosa, mas assim, aquela roupinha que você está ali fazendo uma faxina, você olha assim, eu preciso no mercado pegar não sei o quê para terminar o almoço. Aí você olha assim, tem uma rodela aqui de gordura, de não sei o quê, aí eu corro lá, troco de camiseta e saio correndo para ir no mercado. Não porque eu vou lá para me mostrar, porque também faz parte você se apresentar limpo, né? Sair na rua limpo, né? De uma forma decente, né? Vestido, né? De preferência, e limpo. Mas, assim, o que acontece? Para a gente não sair muito do assunto aqui. Essa é uma coisa, você consumir para mostrar, para querer ter um lugar de honra. Não adianta, gente, não adianta você querer enganar as pessoas pela aparência, porque as pessoas sabem, né? Que não adianta você querer mostrar uma coisa que você não é, você querer ser uma coisa que você não é, ter um nível de vida que você não tem, porque aí você vai acabar com o seu dinheiro, você vai viver duro, apertado, endividado, né? Então não adianta. E aí o que acontece nessa política aí na política neoliberalismo, desculpa aí, estou engasgada hoje. Neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas. O neoliberalismo tem a ver com o capitalismo, né? Que defende a não participação do Estado na economia, onde deve haver total liberdade de comércio para garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Né? Nesse tipo de ética, as pessoas passam a ser vistas como consumidoras e não como cidadãs. Então, aí só se olha as pessoas, o que é importante, que ela consuma. Uma coisa que irrita, gente, esses dias eu escrevi um e-mail para uma diretora de marketing de um canal da televisão. Quando eu quero relaxar, eu paro para assistir lá os programas que eu gosto de reforma, né? Eu gosto de assistir aquilo, de reforma, de decoração. E tem uma propaganda, gente, nem vou citar, que não convém. Uma propaganda, gente, que eles colocaram uma atriz para fazer essa propaganda, e daqui a pouco eles repetem a mesma propaganda em cima, termina e já repete. Mas eu passei um e-mail para essa diretora de marketing, aí ela me respondeu que passou lá para o pessoal responsável, que ela estava saindo de férias e tudo, mas logo ela me respondeu, que agradeceu o meu e-mail, agradeceu eu dar uma devolutiva sobre isso que está acontecendo e tal. Eu falei, eu fico muito irritada. Gente, porque, assim, a gente se irrita porque propaganda, que nem assim, sem querer, claro, discriminar uma pessoa que precisa ganhar o pão de cada dia e vai vendendo algum produto de porta em porta, né? Mas aquilo me irrita também, porque eu penso assim, se eu preciso comprar alguma coisa, eu vou numa loja, eu vou no mercado e compro. Né? E é complicado, às vezes, você ter que atender uma pessoa te vendendo na porta, como eu disse, né? Não querendo desmerecer essa pessoa que está precisando ganhar o seu pão de cada dia. Né? Mas, enfim, o que importa para essa política neoliberalista é que as pessoas sejam consumidoras, e não simplesmente cidadãos, mas consumidores. Portanto, a ética bíblica contrasta fortemente com esta atitude, pois ela preocupa-se com os seres humanos, e não com o fato deles serem ou não consumistas.
Por isso, há tanta insistência no mandamento de amar ao próximo. Vamos ver aqui essa insistência na palavra. Ainda não coloquei todos os textos, viu, gente? Tem vários textos na palavra de Deus que falam do amor ao próximo. Vamos ver aqui em Levítico 19, 18. Vocês vão falar, olha, a maioria das pessoas pensa assim, olha, mandamento de amor ao próximo em Levítico, que é um livro totalmente assim, que mostrava uma lei na época, né? Mandamento de amor ao próximo, uma lei também. Levítico 19, 18, que está escrito assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, eu, o Senhor, estou ordenando que você, vamos ler de novo, não guarde ódio. Opa, eu estou lendo o anterior. Vamos ler o anterior também, o 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Então, ao invés de você guardar ódio por alguma coisa que seu irmão fez de errado, vai lá, repreende-o, faça uma admoestação de acordo com a palavra, em amor. Não procure vingança. Para que você vai se vingar? Ame. Quem ama não quer se vingar. Nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Por que você vai ficar guardando ira? Olha aí as doenças psicossomáticas. Você vai ficar guardando ira, vai ficar guardando mágoa, e isso pode... Por que doenças psicossomáticas? A ira, a raiva, as coisas que estão sendo guardadas lá na sua mente, no seu coração, contra o seu próximo. Isso vai se somar a problemas de saúde. Né? Muitos problemas, muitas pessoas têm problemas de saúde, têm enfermidades por isso, porque guardam mágoa, têm ira, têm ódio de alguém. Né? Irai-vos e não pequeis, assim diz a palavra. Não é pecado você ficar irado. Aí aquela ira, aquela revolta, como Moisés lá em Meribá, no deserto, que ficou tão irado com aquele povo reclamão. O que ele fez? O que Moisés fez na hora de colocar aquela vara para poder sair água da rocha, né, na hora que ele deveria encostar ali na rocha, ou apenas colocar em frente à rocha e ordenar que saísse água, ele, com raiva, ele bateu aquela vara na rocha com muita raiva, assim, sabe? Imagine quando alguém pega um saco de pancada. Ai, eu estou com muita raiva, e vai lá, e soca, e soca, e soca. Tem gente que faz isso. Né? Não estou dizendo que isso é errado, mas irai-vos e não pequeis. No caso de Moisés, ele pecou, né? Tanto que foi retirado dele o direito de entrar na terra prometida. Né? Sim. Jesus com o chicote lá na porta do templo, né? Quando tinha lá os cambistas, os vendedores lá, que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. E Jesus chegou com o chicote, já foi... Acho que Jesus foi derrubando tudo quanto é banquinha lá e foi, né, chutando. Não foi pecado. Ele estava fazendo uma repreensão. Ele estava repreendendo, né? Sim. Irai-vos e não pequeis. Então, você vai ter um momento que você vai ficar muito irado, muito, 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 com alguma coisa muito séria que alguém fez para você. Só que aí você vai começar a xingar essa pessoa? Não, aí que você vai pecar. Vai xingar, vai partir para cima, encher a pessoa de pancada, de soco, vai começar a bater na pessoa, vai começar a xingar a pessoa, vai praticar o mal contra essa pessoa, aí você ficou irado, que até aí é normal do ser humano, mas que até aí é permitido, mas aí você partiu para o pecado. Partiu para o pecado, né? Sim, aí essa pessoa trabalha com você não bateu. Xingar, geralmente, xingar é mais comum do que bater, né? Você xingou, você só não bateu, mas aí você foi lá, fez a caveira dele para o seu chefe. Então, tem tudo isso, irmãos. E o que a gente tem que fazer contra tudo isso? Amar. Se você realmente ama, você não vai prejudicar o seu próximo em nada, e você vai perdoar. Isso faz parte da ética cristã.
Quer falar alguma coisa, Alexandre? Eu não me lembro agora a referência bíblica, teria que dar uma pesquisada. É, isso, isso. Vamos distribuir as pastas? Sim, com certeza. Vamos só ler mais aqui, nós vamos ter que terminar na metade da lição, gente. Em João 13, 34 e 35. Não adianta a gente correr, atropelar e não cumprir o objetivo de terminar. Acho que isso aqui não aconteceu aqui desde o ano passado, né? João 13, 34 e 35. Eu estou meio lerdinha hoje aqui, hein? Eu lhes dou um novo mandamento. Olha só, que vocês amem uns aos outros. Ou seja, ele renovou o mandamento ali, né? Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como que conhecerão? Se tiverem amor uns aos outros. Já é um testemunho. O amor ao próximo é um testemunho, né? E aí, essa lição, já são 11h02, nós vamos parar por aqui. Que eu falei para vocês da introdução da lição, né? Comecei na base teológica da ética cristã, falei sobre a ética centralizada, falei rapidamente, né? Não falei muito a fundo, mas é porque é bem óbvio também, a ética centralizada em Deus, a ética imperativa e a ética voltada para as pessoas, né? Agora, nós temos um segundo tópico também bem longo, que é a abrangência da ética da igreja. E o terceiro tópico, grandes desafios da ética da igreja no terceiro milênio. Então, vamos fazer o seguinte, no próximo domingo, que eu ia falar para o pastor, nós vamos comemorar o aniversário da igreja, no culto à noite, ia falar para o pastor, como ele é o pastor, ele dava aula de manhã. Vamos fazer o seguinte, no próximo domingo eu retomo, e para poder continuar e fechar a outra metade dessa lição. Tá certo? E aí vai ser bom, porque tem algumas coisas aqui que eu não ia falar, algumas coisas que eu achei que ia ficar bem assim complicado de falar hoje, que não ia dar tempo, que seria sobre... eu não... Está aqui pelo meio, não estou localizando. Mas seria sobre 2 mandamentos lá do povo judeu, dois costumes do povo judeu, né, que tem a ver com ética e tudo mais, que tem a ver com amor ao próximo, e aí eu posso, no caso, falar sobre isso também e enriquecer melhor esse tema, esse assunto, tá bom? Então, vamos fazer assim, me desculpem, mas tem muita coisa para falar, né, sobre ética cristã, e não é assim em 45 minutos ou em 1 hora que a gente vai conseguir, tá bom? Então, vamos lembrando aqui que hoje nós temos ceia. Oi? Eu ia perguntar sobre isso também. Primícias é no segundo domingo. Isso, ceia hoje, e no próximo domingo, que é o segundo domingo, tem as primícias, tá bom? E o próximo domingo, além das primícias, o aniversário da igreja. Seria interessante Comunicação. das primícias. Isso. Nós vamos começar a colocar, porque, sabe, costume novo na igreja, um costume que está sendo retomado, e a gente vai esquecendo, mas temos que nos acostumar a colocar sempre o lembrete lá na comunicação. Tá certo? Obrigado pela lembrança aí. Então, vamos terminar essa aula e vamos orar aqui. Senhor Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço, porque nós podemos estar aqui falando sobre a Tua palavra, sobre a ética do Teu reino, ó Pai, a ética cristã. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, porque estamos aqui para isso, estamos aqui para aprender, ó Deus,
cada vez mais de Ti, para que, aprendendo, sejamos obedientes, conhecendo a Tua palavra e conhecendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós e tudo aquilo que o Senhor pede de nós, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Ó Pai, eu Te louvo por esse dia, Te louvo pelo renovo das forças, Te louvo, ó Deus, pelos Teus cuidados para com a nossa vida, para com a nossa igreja neste lugar. E Te peço, ó Deus, que o Senhor toque no coração para que mais pessoas venham estar aqui conosco para aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.